Fala, rapaziada, eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA. Tempo que a gente não se falava. O canal dedicado a você que quer aprender mais de como investir no mercado americano, e o vídeo de hoje é o mais especial desde que a gente começou o canal. O Bear Market acabou. É sério, rapaziada. Esse vídeo preto e branco, essa música de enterro, mas é sério. Já fiz vários vídeos sobre assuntos que eu achei que sempre fosse... Aliás, eu sempre faço todos os meus vídeos em coisas que eu realmente acredito e acho que são relevantes. No decorrer do tempo que eu estou fazendo isso, aqui com o Clube de Investimento aqui nos Estados Unidos, eu trouxe à tona. Tem certas coisas que eu falei repetidamente, porque realmente acreditava. Muito antes disso ser um conhecimento agora quase que comum a todos, eu falava, por exemplo, que crypto não era, principalmente Bitcoin, não era reserva de mercado, não era um hedge contra a inflação. E as pessoas não acreditavam, isso acabou acontecendo, porque é óbvio, tem certas coisas que são fáceis de você entender se você entende a movimentação no mercado. Em dezembro, outro exemplo, em dezembro do ano passado, na verdade, em setembro do ano passado, eu comecei a falar do Santa Rally, que é esse movimento que o mercado tem na última semana, útil do mercado, e a gente teve assim, uma semana maravilhosa. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que não, eu não tenho bola de cristal, não, eu não tenho nada especial, mas eu sinceramente acredito que a informação que eu tenho para vocês hoje é super importante, então eu peço que vocês fiquem até o final e que vocês dividam esse vídeo com outras pessoas. É importante que retailers, investidores pequenos como nós, que a gente saiba disso, porque a impressão que a maioria das pessoas tem em relação ao mercado não é realística. E claro que eu vou falar aqui, não é uma garantia 100%, o mercado ele não age de um jeito racional, ele age de um jeito extremamente previsível, mas não necessariamente racional. Então eu peço para vocês, deixem seu like, considere também subscrever para o nosso canal, mas fiquem até o final, dividam esse vídeo com outras pessoas que vocês podem ser beneficiados, e não só em termos de informação, mas principalmente se você já faz trade, se você faz investimento, você pode ter um edge, uma informação como a gente tem usado nesse último mês, desde junho, do final de junho até aqui, e tem sido pra gente assim, trazer resultados incríveis. Então convido vocês a ficar até o final. Bom, esse vídeo está sendo gravado na segunda-feira, dia 13 de agosto. Na verdade, eu gravei esse vídeo todo ontem, no domingo. Eu preparei o vídeo, mas na verdade eu não gostei no final, achei que ficou muito técnico, ficou muito longo, então esse veio ser um vídeo mais condensado. Eu vou direto ao ponto. Vou trazer os pontos principais. Eu estava fazendo um monte de backtest no vídeo. Eu sinceramente não acho que seja necessário. É coisa que, se você tiver algum conhecimento técnico, você pode fazer você mesmo. Se você não tiver também, a informação que eu vou trazer vai ser irrelevante. Então deixa eu direto ao ponto falar para vocês as 5 razões que eu acredito que a gente está caminhando para sair do bear market. E antes de eu falar das 5 razões, e de novo eu vou tentar ser o mais conciso possível, uma coisa que é bem importante você frisar é o seguinte, que o mercado financeiro não é a economia. E se você quer se enveredar nesse mundo, principalmente como trader e investidor de médio prazo, de curto prazo, e eu diria até de longo prazo, porque a grande verdade que as pessoas não falam aqui, investimento e trade, tudo é longo prazo, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Isso realmente vai fazer uma diferença para você, porque você tem que entender que, como eu disse, o mercado não é economia, e hoje, por conta das condições macroeconômicas, desse monte de crise que a gente está vendo no mundo, inflação alta, recorde desde nos últimos 40 anos, recessão, entre aspas, que a gente entrou tecnicamente numa recessão depois do segundo reading do GDP, que saiu agora a negativo, o Produto Interno Bruto americano, crise geopolítica, China, Taiwan, a visita da Nancy Pelosi. Então a maioria dos investidores, eu não digo isso de um jeito pejorativo, mas menos sofisticados, com menos experiência, eles têm essa impressão na cabeça deles. Então, olha, tá tudo muito ruim, não tem como o mercado subir, e isso não é verdade, está mais do que provado, e as coisas que eu vou falar para vocês hoje não são teorias. As coisas que eu vou falar para vocês são são fatos. A única coisa que é a minha teoria é que a gente está de fato saindo do bear market. O caminho já está traçado. O que vai acontecer amanhã, eu não sei, mas a gente tem fortes indícios. Então, eu quero dizer isso para vocês. Não sejam mais um na multidão que segue esse tipo. Porque no mercado, o conhecimento popular, assim, a lógica popular não necessariamente reflete no que o mercado está apontando. Então, vamos lá. As 5 razões porque eu tenho convicção de que a gente está saindo
do bear market, e a gente está começando um novo movimento de um bull market, não só de um bull run, mas principalmente que eu estou falando de um bull market para os próximos meses. A primeira razão é capitulação, capitulation, que nada mais é, eu já usei esse termo em outros vídeos no passado, mas nada mais é, deve ser comum para a maioria de vocês se você já acompanha alguma coisa relacionada com o mercado. Capitulation é simplesmente você give up, desistir. É quando a maioria dos investidores, retailers e também instituições, porque a gente tem visto isso acontecer, eles desistem das posições e começam a vender ao contrário, com prejuízo, obviamente, do que eles esperavam. Esses dados que eu vou trazer para vocês, o mérito não é meu, o crédito é todo de Larry Williams, eu vou deixar a informação dele, talvez seja um analista conhecido da maioria. Ele traz esses dados históricos de quando capitulação chega a um ponto crítico, como imediatamente a gente tem um reversal do mercado. Então eu vou botar essa sequência, vocês já estão vendo aí na tela, desde os anos 50, que todas as vezes, e esse highlight que vocês estão vendo aí, dessa subida do gráfico, nesse gráfico abaixo, é onde a gente tem o ponto máximo de capitulation, simplesmente as pessoas give up. Eu trouxe também isso uma vez anteriormente, eu escutei uma coisa que foi muito gravada em mim, de um analista do Bank of America, que ele falou o seguinte, que capitulação de verdade, real capitulation, é quando as pessoas vendem os estoques que elas realmente amam. Simplesmente elas desistem e deixam de acreditar que esses estoques possam recuperar. Então, a gente está vendo isso agora, e a gente está vendo isso desde, vocês estão vendo, desde os anos 50 até agora, a gente está exatamente nesse ponto. Eu, particularmente, se só existisse isso de dados, isso para mim seria quase que suficiente, mas tem mais. Então, vamos lá, para a segunda razão de que eu acredito que a gente vai ter que a gente está começando o bull market, abandonando o bear market e começando o bull market. Segunda razão, market breadth. Talvez seja um termo que você nunca ouviu. Vou explicar de um jeito bem rápido, bem simples, vou botar esse gráfico aqui para vocês. Market breadth quer dizer com a participação da quantidade de estoques no movimento total. Então, quantos estoques nesse movimento, seja ele de subida ou de descida, que a quantidade de estoques te acompanha e qual o valor relacionado com isso. Então, isso é para vocês terem uma ideia do que seriam hoje acima de 36 trilhões de dólares. Isso aconteceu agora recentemente, no dia 24 de junho, a gente teve de movimentação de 36 trilhões de dólares do S&P 500, quando 483 estoques estavam acompanhando esse movimento. Obviamente que você sempre vai ter dentro de um bull market ou de bear market, a gente tem um ditado, a gente fala que there's always a bull market somewhere. Sempre tem um bull market em algum lugar. Então você não tem um mercado, nunca você tem um mercado, todos os estoques participando juntos, todos eles, mas quando você tem um número fora do comum, a quantidade muito grande, caminhando na mesma direção, aí você tem realmente, em market breadth, você tem uma confirmação de uma tendência que seja. Então a gente teve, mais uma vez, 483 estoques going up, que representou 36 trilhões, um pouquinho acima, 314 mil. Eu estou olhando aqui porque a minha memória já é falha. 95% dos estoques, então isso é uma outra indicação super importante que a gente está chegando lá. Terceira, os ciclos econômicos estão apontando, os grandes ciclos da economia estão apontando na direção de que o mercado vai voltar a subir. Então esse gráfico que vocês estão vendo aí, também de Larry Williams, são o padrão do ciclo de 8 anos. Quando você tem a rotação dos setores da economia, eles vão rotando porque a economia, o mercado financeiro, ele sempre vai mover numa forma assim de um wave. Se você sabe análise técnica um pouquinho, você sabe de electrowaves, alguma coisa relacionada com isso. Não vou entrar nesse detalhe, apesar que se você tiver no Discord, lembra que hoje a gente tem nossa primeira aula avançada de análise gráfica, então não percam. Então esse gráfico traz esse padrão de 8 anos desde 1982 e a gente está, quando você vê essa linha branca, a linha azul dividindo, a gente está exatamente nesse momento que, usando esse padrão desse ciclo de 8 anos, perdão, 1882, até aqui você tem a repetição disso, a gente está exatamente nesse ponto em 2022, a gente chegou no ponto mínimo, em julho a gente já está começando agora a ascender, e tem uma outra coisa também que é a inflação. Então a gente tem um ciclo inflacionário, e vou trazer esse outro gráfico para vocês verem, tá aqui na tela, mas é importante que vocês pensem, principalmente no contexto da inflação americana, de que o último CPI reading, a gente teve pela primeira vez nesse ano, a gente teve uma diminuição considerável da inflação. Então a gente teve a subida do commodities que influenciou a inflação. A gente teve, obviamente, esse influxo absurdo de dinheiro na era do Covid.
e isso começou a reverter. Então tem revertido agora. E a gente teve esse reading do CPI mais baixo do que o esperado. Então com isso a gente já pode contar que o próximo possivelmente a gente vai ter. E tem um outro dado, eu vou botar, eu lembrei agora, eu vou botar aqui para vocês que o GDP para esse quarter pelo Fed de Atlanta já está sendo projetado positivo 2,5%. Então a gente tem no macroeconomic picture, a gente também está começando a ver os sinais de reversal para um bull market. Quarto e mais importante, análise gráfica. E eu vou mostrar aqui para vocês. Então, rapaziada, foi aqui que o vídeo, quando o meu vídeo original ficou um pouco longo demais, então eu tô refazendo isso para vocês rapidinho, o backtest que eu fiz. Eu não vou mostrar todo o backtest, se você entender esses princípios você pode fazer você mesmo, mas basicamente o que eu tô testando é, primeira coisa, alguns critérios. O primeiro critério, a gente tem que ter certeza que a gente, do momento que a gente saiu de um bull market para um bear market. Então, um bull market, um bear market, a entrada de um bear market é um lagging indicator. Então a gente teve uma máxima aqui, dia 4 de janeiro de 22, e depois disso a gente começou a cair, até que a gente chegasse no bear market. Então a gente vai medir aqui. Então, esse foi o critério, o meu critério é que a queda fosse de pelo menos 19,5%. Deixa eu fazer uma coisa, deixa eu mover isso de lugar aqui para não ficar atrapalhando a tela. Então parece que a gente entrou aqui, pelo menos, a gente entrou no bear market, que são 20%, mais ou menos. Aqui a gente entrou no dia 13 de maio de 2022. Então esse critério foi o primeiro critério que eu usei para backtest para trás. A próxima coisa que eu quero fazer, eu quero ter certeza que do momento que a gente chegou na nossa mínima, aqui no dia 17 de junho, que a gente retrace, a gente voltou pelo menos 50% desse movimento, a gente teve pelo menos 50% de subida. Então eu pego um Fibonacci Retracement aqui, o meu já está aqui marcado bonitinho. Eu pego desse ponto até a mínima. E vocês podem ver que a gente passou já de 50% desde a semana passada. Então a gente já teve um retorno de mais da metade dessa queda do bear market que caracterizou. A gente teve um pullback mais forte, um pull-up na verdade, muito mais forte. Do que 50% até o momento. Então vou tirar isso aqui para não ficar muito busy para ninguém. E vou mostrar para vocês algumas possibilidades. De novo, que eu estou falando para vocês, é a minha convicção. Não é baseada em certeza absoluta. Não existe certeza absoluta em termos de mercado financeiro. Não tem como você ter. Mas eu vou traçar essa linha aqui. E a gente vai ver que ela vai tocar aqui. Eu quero que ela tenha mais pontos. E ela vai tocar aqui. A gente já está bem acima dessa linha de resistência. Então, quais são os caminhos possíveis pro SPY? A gente tem um suporte relativamente forte aqui por volta de 421. Já está em cima dele. A gente tem, vou botar aqui bem roughly, só para poder o vídeo não ficar muito extenso, por volta de 399. Então, são os meus principais para o momento. 399 vai estar mais ou menos por aqui, não interessa. Então o que a gente pode esperar? O que a gente pode esperar são três possibilidades e por isso que independente do que aconteça nas próximas semanas, a gente tem um plano bem definido. O mercado pode simplesmente continuar puxando para cima. Isso acontece, já aconteceu no passado, perdão, deixa eu voltar aqui. Então ele pode simplesmente continuar puxando para cima, vai fazer smaller pullbacks, mas ele pode continuar subindo. A gente tem que encarar isso como uma possibilidade. Outra coisa que pode acontecer, ele pode retestar, ele pode começar a cair e retestar essa resistência, que agora passou a ser um suporte. Então, se ele for testado aqui, ele pode bounce back daqui, então você pode colocar a sua nível de tolerância ao risco, você pode colocar os seus trades com esse suporte aqui. Se ele quebrar para baixo, você pode simplesmente sair fora do trade e minimizar o seu risco, como eu sempre digo e vou continuar dizendo. A arte do trade é a arte de você minimizar e de você gerenciar o seu risco. Ele pode simplesmente voltar e continuar subindo. Obviamente, geralmente ele vai subir em vários movimentos. Ou ele pode testar mais uma vez. Right? Ele pode testar aqui. Ele pode continuar caindo, pode retestar, mas de qualquer forma você tem uma teoria pré-montada, porque você já sabe onde estão seus suportes e resistências, e se ele tocar um suporte mais baixo e continuar descendo, você pode sair, ou simplesmente você pode virar
o seu bias de bullish para bearish. Porque o que eu acredito que vai acontecer, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, o que eu acredito que vai acontecer é o seguinte, por conta de outras circunstâncias, eu acho que a gente vai continuar puxando um pouco higher, ele vai pull back, e se ele pull back até 6%, até voltar aqui ou voltar aqui, não tem nada de errado, faz parte da movimentação normal, de qualquer ativo, o S&P 500 não é diferente disso, e ele vai continuar fazendo all-time highs. Então é isso que eu espero para os próximos meses. Possivelmente um pullback agora, eu diria agora no fall americano, no outono, entre setembro e outubro a gente pode ver, e depois a gente pode fazer new highs. Eu acho que isso é uma possibilidade bem real para a gente hoje. E o último, e não menos importante, smart money, instituições. Eu tenho acompanhado, faz parte do jeito, do meu estilo de trade. Eu sempre eu follow price action, eu estou seguindo o que o gráfico está me falando, mas eu gosto de ter confirmações de outras coisas. E a movimentação do smart money sempre foi uma das minhas preferidas, e por boas razões, porque realmente o resultado vem junto. Não quer dizer que o smart money sempre acerta, muito pelo contrário, eles erram igual a gente. Mas eles acertam bastante. Mas eu estou colocando para vocês um pouco do flow, para vocês entenderem. Eu já falei sobre isso outras vezes, mas eu quero que vocês entendam. Esse é um pouco do flow, esse software que eu uso, ele só me traz opções que foram compradas no ask, no preço de mercado. É como se fosse se comprar uma coisa que tem a possibilidade de baixar um pouco de preço, mas você não interessa. Você está na urgência de comprar naquele ponto, então você quer comprar naquele preço, que para mim é importante para a gente saber disso. Então a gente teve uma quantidade gigante de puts vencendo agora no meio de agosto. O Smart Money começou a ser eles estavam começando a ser squeeze nessas posições. Foi um short squeeze homérico. Hoje foi o nosso sétimo, porque eu estou contando. E o que eles fizeram? E uma coisa interessante para a gente pensar agora que a gente já está terminando o vídeo. Existe muita vaidade nesse business, existe muita vaidade na internet, muita gente falando coisa que realmente não sei se eles realmente entendem, eles não entendem a psicologia do trade, eles não entendem alguns princípios básicos, mas o Smart Money ele não tem o menor problema de reconhecer que está errado, transformar aquele erro num acerto. Então o que eles começaram a fazer, que vocês estão vendo, começaram a usar, a rolar esses puts que estavam para agora, exatamente para essa semana de agosto, vencendo no dia 19, sexta-feira, passaram para setembro e agora já estão passando para outubro. E estão começando a entrar com posições bullish também. Então o Smart Money, obviamente que ele vai junto com o flow, ele move o flow, mas esse que é o dado para mim que é super importante aprender, que se você tiver, se a sua convicção estiver errada, se a sua análise estiver errada, e desde que você tenha um plano de ação, um plano A e um plano B, esse negócio que só tem plano A é coisa de criança. Gente grande sabe que o mundo, as coisas não são perfeitas e você pode ter que refazer seu plano, então você simplesmente modifica. Então como é que você modifica isso? No caso de opções, você pode fazer uma rolagem, mas o assunto é que a gente está tendo confirmação também do Smart Money, e isso não quer dizer, foi o que eu falei no começo do vídeo, eu vou repetir que o que eu estou falando é garantia, não existe garantia no mercado financeiro, a gente trabalha com estatísticas, com proporções, mas eu acredito que a gente ainda vai ter um pullback, right? A gente vai ter um pullback agora no fall, agora no outono americano. Porque geralmente o que acontece, historicamente o que acontece, a gente vai ter um pullback e vai estar de acordo com o que eu disse em relação à análise gráfica, se a gente tiver um retracement de 6% mais ou menos, está dentro ainda do padrão dele voltar a 6%, e depois ele testa um suporte e ele volta a bounce back. Então isso tudo corrobora para o que eu estou falando. E eu quero dizer para vocês também o seguinte, que baseado nessas informações, a gente tem feito esses trades constantemente que vocês estão vendo aqui na tela. Então eu deixo o convite. Se você realmente tem interesse de operar o mercado, principalmente o mercado americano, a gente também traz dicas do mercado brasileiro, mas se você tem interesse de participar do que eu chamo do Business of Making Money, de filtrar o noise, o barulho que está aí fora, que se fala, sabe, de coisas pouco objetivas, o nosso objetivo, núcleo do investimento é ser objetivo. É exatamente a gente ler o mercado, ver as oportunidades e trade as oportunidades do mercado. Não tem mais, não tem menos, não tem sentimento, não tem fila, não tem se acontecesse, a gente não trabalha com isso. Então esses trades são resultados do nosso trabalho e das convicções que a gente tem baseados no que o mercado oferece, nada além disso. E a outra coisa que você está se perguntando que é o bônus que eu quero deixar para vocês.
no próximo retracement, se ele acontecer, eu acredito que ele vai acontecer, vai ser uma oportunidade, pelo menos para mim, de adicionar high quality blue chips dos estoques que você tem convicção. Porque depois desse pullback, eu não creio que a gente vai ter nenhum outro tão significativo que seja um bom momento de você adicionar estoques. Obviamente você faz a decisão baseada nas suas escolhas, eu não sou consultor financeiro, mas eu queria trazer esses dados porque eu acho que é importante e eu acho também importantíssimo, se você ficou até o final, eu agradeço, deixa o seu like e divida, por favor, esse vídeo com outras pessoas, a informação é gratuita, você pode fazer parte do Discord se você quiser, o link está na descrição, mas divida para que o retailer saiba de que existe uma oportunidade, a gente vai ter uma oportunidade agora que foi perdida por muitas pessoas porque não acreditava que o mercado fosse continuar subindo. Nessas últimas semanas eu tenho visto isso, as pessoas continuam não acreditando, a gente continua fazendo os trades, mostrando os trades, as pessoas continuam não acreditando. Eu espero que seja não seja a experiência de vocês. Mais uma vez, obrigado por ficarem até o final, deixe o seu like, considere subscribe para o nosso canal, dividam com seus amigos e eu vejo vocês na próxima.